Bem-vindos a mais uma edição do Ressonâncias da Semana. Esta é a edição 6 do nosso programa de análise, comentários e opinião. Voltamos a olhar para o Orçamento Geral do Estado. Hoje recebo como convidado o Sr. Jorge Spencer Lima, que é Presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços Sotavento. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Vamos olhar para o Orçamento de Estado na perspectiva da classe empresarial. A primeira pergunta: esta proposta de orçamento vai ao encontro daquilo que é a real expectativa dos empresários cabo-verdianos? Não, daquilo que é a real expectativa, não. Nós consideramos que este orçamento é um orçamento possível hoje, porque o orçamento, do nosso ponto de vista, é um orçamento da continuidade dos orçamentos anteriores. Só ver que, portanto, o déficit orçamental antes era 3,3%, agora está nos 3%, portanto não há grandes alterações. A dívida pública em relação ao PIB era nos 123%, naquele orçamento prevê uma redução de 2 pontos percentuais para 121%. A grande diferença que o Orçamento do Estado apresenta é no diz respeito ao crescimento económico, onde em 2016 nós temos um crescimento económico já assente, acordado, da ordem dos 3,6%, e este orçamento faz uma projeção de crescimento económico para 2017 de 5,5 percentuais. O que nós achamos que não vai conseguir. Achamos que é um exagero, neste momento em Cabo Verde, projetar crescimento de 5,5 pontos percentuais, porque, primeiro, nós estamos a vir praticamente de uma longa recessão, de crescimentos modestos, de 0,1%, de 1%, não passa de 1,1%, não chega a 2% dos nossos crescimentos nos últimos anos. O ano passado, de facto, houve esse saltinho de 1 para 3,3% e não vai haver um saltão agora para 5,5%, porque as condições do mercado, a economia não mudou. Essa é que é a verdade. Para se dar esse salto grande era necessário que já se tivesse investido em mudanças, que já se tivesse investido nas alterações necessárias e que já se tivesse investido no clima de negócios, na mudança do clima de negócios em Cabo Verde. Acontece o contrário. Há um recuo de Cabo Verde no doing business, de 2 pontos percentuais na relação dos doing business. Portanto, está a acontecer o contrário. Então, não pode haver recuo no doing business e um aumento substancial no volume de negócios. O que poderá haver para que o crescimento possa ser pujante nos próximos anos? Nós temos estado a dizer e repetimos. Neste momento, o modelo de reciclagem da ajuda externa acabou. Toda a gente sabe que isso acabou. Com a projeção da Cabo Verde, país de rendimento médio, ajudas concessionais, as ajudas bilaterais, seja que for, acabaram. Inclusive, há uma redução substancial de empréstimos concessionais, a juros bastante baixos, que é, por acaso, que é um dos pontos positivos do nosso endividamento, é ter essas ajudas concessionais a juros muito baixos. Mas isso também acabou. Portanto, a economia cabo-verdiana tem que começar, por si só, a relançar, a produzir para expandir. A economia cabo-verdiana é o quê? São os privados e são as empresas. Portanto, essa volta só será possível quando se criarem as verdadeiras condições para que as empresas se consolidem, quando se criarem as verdadeiras condições para as empresas se desenvolverem e que o tecido económico cabo-verdiano se consolide e desenvolva. Essas condições não estão criadas ainda e o orçamento do Estado para 2017 não, podem dizer que vai nesse sentido, mas timidamente, porque o orçamento já traz algumas melhorias no que diz respeito às microempresas, é preciso reconhecer esse aspecto positivo do orçamento de 2017. Se tivermos em conta que praticamente 90% das empresas em Cabo Verde são microempresas, portanto, essas melhorias vão abarcar um número significativo de empresas. Mas em nenhum país não são as microempresas que são o motor do desenvolvimento, que carregam a economia. Não são. Em país nenhum e não será em Cabo Verde também. Elas são importantes, devem ser acarinhadas, devem ser sustentadas e consolidadas. Porque tem um aspecto fundamental, por exemplo, que elas têm no domínio do emprego. Mas, tirando isso, elas fazem parte de um sistema, mas esse sistema, o motor do sistema, não são microempresas. São as pequenas e grandes empresas. As grandes empresas ainda não conseguem, com este orçamento, com esta proposta,
fazer o... O saldo? Não, de forma alguma. Esse orçamento não olha para as grandes empresas. Podemos dizer que há duas medidas que eventualmente poderão vir melhorar o clima e as grandes empresas, que estão previstas no orçamento, que é a questão da criação do Fundo Soberano, o Trust Fund, mas ainda não sabemos o que é isso, porque projeta-se a criação desse fundo, mas não há regulamentos, ninguém sabe o que vai ser, e como vai ser, e quando vai sair. Portanto, a garantia soberana, e projeta-se... Não será em 2017, porque está no orçamento de 2017. Não está, quer dizer, está... Não está claro. Não tem fundo, quer dizer, não sabe. Não está nenhum fundo alocado a isso no orçamento. É uma questão que vai ser usada, quer-se usar o Trust Fund para transformar em garantia, no fundo soberano. Há uma transformação, mas não está. Portanto, fala-se nisso, mas ninguém sabe como vai ser e o que vai ser. Mas, a concretizar, é uma medida positiva. E outra medida positiva também, que é outro fundo de garantia, que já de menor porte, previsto talvez para as pequenas e médias empresas, que também isto está previsto no orçamento, não está no orçamento, mas são fundos externos, que o governo anunciou, por exemplo, de 5 milhões de dólares, que anunciou que, acho que salvo eu, será do Banco Mundial, como parceiro de desenvolvimento de Cabo Verde, que será para financiar esse fundo de garantia. São duas medidas positivas, sem dúvida. Mas a questão que se põe é, elas serão suficientes para alavancar a economia? Elas serão suficientes para que as empresas levantem a cabeça e se consolidem? Elas são uma ajuda, mas sozinhas não serão suficientes. O Primeiro-Ministro, na abertura da FIC, que o Sr. Spencer Lima também pôde testemunhar a cerimónia da abertura, pelo menos, dizia que a última FIC acontecia no momento em que a economia nacional dava sinais de retoma. E num comentário para a TVR, Spencer Lima disse que ainda não viu estes sinais. Em que é que ficamos? Há sinais ou não há sinais de retoma? Não há sinais. Não há sinais porque não há tempo. Cabo Verde não elegeu Jesus Cristo para o governo. Jesus Cristo é que faz milagres e faz milagres. Então, o governo de Cabo Verde não faz milagres. É um governo que tem 6 meses de vida. Nós não podemos esperar que o governo de Cabo Verde, com 6 meses de vida, já tenha tudo mudado, já retoma, que isto é uma maravilha. Não pode ser. Seria milagre. Milagre, não conheço governo nenhum que o faça. E também o governo não foi eleito para fazer milagres. O governo foi eleito para trabalhar e apresentar resultados. Para isso, o governo necessita minimamente de tempo para que, de facto, possa apresentar resultados. Esse tempo ainda não teve. Disse que tem um pensamento positivo, também numa entrevista a TVR, quanto ao futuro do governo, mas já deixou claro que para 2017 ainda não há assim grandes sinais, mas admite que este é um orçamento possível. O que é que seria para os empresários, para a classe empresarial, um bom orçamento? Um bom orçamento é o que nós vamos esperar que seja o orçamento de 2018. Aliás, nós já tivemos a oportunidade de dizer isso ao Sr. Ministro das Finanças. Eu digo que eu acredito que as coisas vão melhorar, porque, felizmente, desta vez, nós temos um timoneiro do Ministério das Finanças sensível às questões empresariais e sensível aos empresários. O Sr. Ministro das Finanças, que eu conheço muito bem, conhece por ser um homem íntegro, capaz. Eu tenho muita confiança que ele seja capaz, de facto, de pegar do Ministério das Finanças e fazer o que deve fazer em prol de Cabo Verde, sobretudo em prol das empresas. E, sobretudo, também nós já temos alguém que é aberto ao diálogo. É só ver o exemplo da proposta do Governo de aumentar o IVA de meio ponto percentual, portanto, de 15 para 15,5%, está no proposta do Governo, onde nós, os empresários, posicionamos absolutamente contra. Houve vozes contra. O Sr. Ministro retirou a proposta. Isso era impensável no Ministro anterior. Era impensável, não havia ninguém, fazia o que queria. É implicitamente uma crítica à governação anterior está a fazer. Não, claro, sempre fiz isso, não é de agora. Não é de agora que eu estou a fazer crítica ao Ministério das Finanças anterior. Sempre fiz, era cego, surdo, poderoso, não via com ninguém. Este aqui já deu provas. Já começou a dar provas. Não é cego? Que não é cego, que não é surdo. Houve E tem a coragem. Tem em consideração as vossas críticas? Tem, mas sobretudo tem a coragem de dar para trás. Fez uma proposta de aumento do IVA. Essa proposta não foi bem aceita. A classe empresarial, no seu todo, recusou essa proposta. E dissemos isso claramente ao Sr. Ministro. Mas não só, houve vozes contra, inclusive vozes políticas contra. O Sr. Ministro encontrou outra solução, recuou e encontrou outra solução para resolver o problema de Santo Antão. Se não tivesse encontrado o amparo da União Europeia, a proposta poderia avançar?
Poderia, claro que ele tinha que encontrar alguma solução. Alguma solução ele tinha que encontrar, por isso que ele está lá. Ele é que é o Ministro das Finanças, ele está lá para isso. Mas o facto de ter procurado outra solução, o facto de já ter tido essa preocupação, porque anteriormente não havia essa preocupação, era assim, acabou, aprovava-se, não se ouvia ninguém. Agora ouve-se. Isso já é um grande salto em frente. E daí a minha confiança em que as coisas possam mudar e que as coisas possam melhorar. O ambiente de negócios deve ser mudado da base ao topo. Há de concordar comigo? Absolutamente. Pois bem, as pequenas e médias empresas têm aqui incentivos fiscais, mas como observou, eles não promovem a fundo a economia. As empresas do topo, o que é que falta a nível fiscal para que tenhamos maior economia? Portanto, neste momento, por exemplo, é preciso que o Estado que regularize o pagamento do IVA, as dívidas do Estado. O Estado pega das empresas. O Estado escolhe umas empresas pagadoras e ataca-os. E cobra à força. Mas quando é o Estado a pagar, não paga e ninguém pode cobrar à força. Nós não podemos arrastar bens do Estado por causa de dívidas do Estado, mas o Estado pode arrastar os bens das empresas por causa de dívidas das empresas. É um contrassenso. É um contrassenso. Mas neste momento há já uma disposição, uma clareza política, por exemplo, na questão do encontro de contas. O encontro de contas não é de agora que se fala, já se falava no governo anterior, só que nunca funcionou bem. Neste momento, nós já estamos a ver que há uma decisão política clara para que isso funcione. Isso já é um grande passo, na medida em que eu devo ao Estado, o Estado deve-me. Vamos conversar primeiro e vamos fazer a conta de contas. Depois vamos ver quem deve quem e como pagar. Mas que isso seja feito de uma forma clara, de uma forma transparente, para que, séria, é exatamente isso que estava a faltar. E já estamos a sentir efeito positivo, por exemplo, desta medida. E esta medida, como arrastando-se, também vem o problema do IVA, do não reembolso do IVA. Mas se nós estamos a dever, então já podemos fazer encontro de conta e já se podem encontrar soluções mais práticas para essa questão que sufoca as empresas. Vou-lhe fazer a seguinte pergunta. Se fosse ministro e se tivesse tutela sobre a TACV, que medidas hoje tomaria para pôr a TACV nos eixos? TACV é muito difícil. TACV também é outro que não é varinha de condão que conserva a TACV. Eu sempre disse, TACV, do meu ponto de vista, só tem duas formas. Tem duas formas de utilizar a TACV. Primeira, comprimir, o que se tentou fazer. Segunda, expandir. Portanto, qual é mais fácil? Qual é mais fazível? Eu sou adepto do expandir. Agora estou a falar muito pessoal. Eu sou adepto do expandir. E conhece a casa. Exatamente. Nós não sempre tentamos expandir. Infelizmente, depois tentou-se reduzir, mas não se teve a coragem de fazê-lo como deve ser. Portanto, ou se reduz o TACV à sua verdadeira expressão e vais ter que despedir muita gente para poder ser viável, ou então nós temos muita gente capaz, técnicos capazes, muita gente capazes. Daí que a minha proposta era a expansão. Nós perdemos uma grande oportunidade, por exemplo, na expansão da TACV para a África Ocidental, onde chegou-se a investir, não estava, investimos muito, perdemos dinheiro, mas quando começamos a ganhar dinheiro e quando o voo começou a ser rentável, por questões políticas o voo foi cancelado. Foi uma estupidez. Senão vamos ficar dentro da nossa pequenez. E TACV dentro da nossa pequenez não vai lá nenhum. E expandir para a costa ocidental era mais viável do que a Europa? Claro que sim. Porque lá não tínhamos concorrência. Nessa altura, tinha chegado ao fim da Era Fric, tinha desmembrado, a Senegal estava no chão, a Air Voar acabou, não havia companhia de aviação naquela zona. Um bom tempo. Perdeu-se uma grande oportunidade. Não havia. Agora já começaram a repor. A Air Voar já retomou, a Air Ghana está a funcionar, a Airwick, que é uma companhia de regional, está a funcionar e bem, quer dizer, perdemos uma grande oportunidade. Lima, outro assunto que eu queria ver consigo era a questão da Feira Internacional de Cabo Verde. Eu sei que não é adepto da realização alternada Praia Mindelo. A próxima FIC vai acontecer em novembro de 2017 no Mindelo. A Câmara de Comércio vai lá. Bom, nós temos uma questão que, quando a FIC é feita em Mindelo, é da responsabilidade da Câmara de Comércio da Barra da Venda e da FIC. Nós estaremos sempre presentes, mas é uma presença... tímida. Sim, não, tímida não, uma presença mais de encorajamento do que isso. Nós não metemos na organização. O contrário também, quando a FIC é feita na praia, é a Câmara de Salta Verde que organiza. Mas eu penso que em Cabo Verde,
Nós temos que ser capazes de tomar as decisões corretas, se queremos gerir esse país corretamente. E começa aí na FIC. Não faz sentido, não tem nenhum sentido, esta alternância da FIC. É só ver o tamanho da FIC na praia e o tamanho da FIC em São Vicente. Quer dizer, estamos a fazer FIC em São Vicente por politiquices. Não tem sentido fazer. Porque não vamos atingir o objetivo que nós queremos, que é o objetivo de marketing, de consolidação, de promoção da economia, promoção das empresas, a ver com plataforma. A FIC em São Vicente é menos de metade do tamanho da FIC na praia. Seria FIC na praia e espumar em São Vicente? Por exemplo, São Vicente tem outras coisas. Se alguém me disser para fazer espumar na praia, eu vou dizer, estás maluco. Não faz sentido. Eu sou contra. Espumar é São Vicente, lá que é o seu espaço, lá que é o seu lugar. Mas São Vicente também tem outras atividades que podem ser feitas em São Vicente. Não é só espumar. Espumar já faz parte de indústrias criativas, das artes, já se faz muita coisa em São Vicente. Portanto, São Vicente deve especializar-se no que ele é bom a fazer e que faz bem. E cada um especializar-se no que deve fazer e faz bem. Para que os ganhos, porque os ganhos, quando São Vicente faz bem, o ganho não é só de São Vicente, o ganho é de Cabo Verde, é do país. Quando a cidade da praia faz bem, o ganho não é só de Santiago, o ganho é do país, é de Cabo Verde. Esta regressão alternada ajuda também a perder um bocado de ritmo. Claro, ajuda de ritmo. Porque, por exemplo, cada vez que fica na praia, nós vemos já uma presença. Já no ano passado vieram muitos, já não está pior, porque depois perdemos o ritmo da África, de países, de delegações da África Ocidental, de delegações europeias. Em São Vicente já não acontece. Já não acontece. Portanto, eu fico a convidá-los de cada 2 anos. Eles não entram no ritmo. Não entram no ritmo. Muito obrigado por ter vindo ao Ressonâncias. Muito obrigado, foi um prazer para mim. Muito obrigado. Fizemos assim a edição 6 do Ressonâncias da semana, análise, opinião em torno do Orçamento de Estado para 2017. Falamos com Jorge Spencer Lima, que é presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento. Até à próxima.